Já a seguir, o Semanário Económico. BNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, já está com o Semanário Económico, num programa em que vamos destacar os 20 anos da Sazol, assinalados precisamente a 1 de abril, naquele que é efetivamente um dos primeiros grandes projetos implementados em Moçambique, chamados megaprojetos. Hoje é tempo de percebermos o que foi este trajeto de 20 anos da Sazol, o que a Sazol tirou, o que a Sazol deixou como contributo socioeconômico, tendo em conta as aspirações do país resultantes da exploração dos seus recursos naturais. Ovidio Rodolfo, CEO da Sazol, é o meu convidado para esta discussão. É com ele que vamos aflorar todo este percurso da Sazol e, mais do que 20 anos, eventualmente olharmos também para os próximos 20 anos. Quais são as aspirações da Sazol, quais são os planos que a Sazol tem para os próximos 20 anos, tendo em conta, sobretudo, a experiência que já traz de lidar com a realidade socioeconômica de Moçambique. Ovidio Rodolfo, boa noite, bem-vindo ao Semanário Económico. Se há 20 anos a Sazol conseguiu ter a licença administrativa para operar, neste momento sente que já tem a licença social para operar? Muito obrigado, muito boa noite aos telespectadores. É de facto marcante, é com ou para não dizer com imenso orgulho que a Sazol reflete a sua presença em Moçambique nos passados 20 anos. Indo concretamente ao ponto, se a nossa licença social está também devidamente passada, eu diria que cabe aos telespectadores, cabe às nossas comunidades dizer isso, mas o que lhe posso dizer é que há um salto qualitativo naquilo que diz respeito à nossa contribuição para a melhoria das condições das comunidades adjacentes às nossas operações e o país, contribuição para o país como um todo. Particularmente nos últimos anos, houve uma maior incidência nessa transformação do relacionamento Sazol e as diversas comunidades impactadas pelos seus projetos. O que motivou essa nova abordagem? É de facto uma pergunta pertinente, é uma pergunta com seus contornos de complexidade, porque realmente os megaprojetos, em particular a Sazol, que completa os 20 anos da sua operação, portanto iniciada em abril de 2004, encontrou os vários desafios na forma de como responder às várias necessidades manifestadas pelas nossas comunidades. E, como digo, as vontades ou aquilo que são as expectativas divergem. E mesmo para a Sazol também, que era nova a iniciar as suas operações em Moçambique, foi estudando, foi se apercebendo melhor de como é que poderia, digamos, encontrar o espaço da interseção entre aquilo que seriam as expectativas do governo, quando eu digo governo central, provincial e local, aquilo que eram as expectativas da própria Sazol e das comunidades. Portanto, esta interseção, a procura do ponto de interseção foi um exercício nada fácil, mas que julgamos que com a política de responsabilidade social desenvolvida para a indústria extrativa pelo governo, vem exatamente ajudar-nos a dar uma resposta a este grande desafio. E é esta política de responsabilidade social que a Sazol abraçou como a pioneira
na indústria extrativa. Portanto, esta política de responsabilidade social para a indústria extrativa, a Sasol é a primeira empresa que optou em abraçar e, com algum orgulho, com alguma satisfação, dizemos que ela tem a sua complexidade na sua implementação, mas que ela também tem o seu retorno. Está a resultar. Está a resultar. A implementação da política da responsabilidade social no setor extrativo, que a Sasol abraçou e assinou em 2000, a sua implementação em 2020, neste caso setembro, hoje, envolvidos 4 anos, nós sentimos de que valeu a pena a Sasol decidir em ser a pioneira. Vamos então acompanhar mais adiante os detalhes deste processo de 20 anos, olhando também com particular atenção para os próximos 20 anos no que diz respeito à implementação deste mega projeto. Para já, chamo a sua atenção para os títulos da presente edição do Semanário Econômico. Moçambique é o primeiro país da CPLP a receber a Academia Agro. Mas há uma coisa que temos nessas localidades deste país, são agricultores à nossa frente que querem aprender. Galp investe 25 milhões de dólares em gás de petróleo liquefeito. E a questão do GPL é extremamente importante, não só para Moçambique, mas para toda a África. Acesso à habitação para a camada de baixa renda constitui um desafio urgente no país. As pessoas naturalmente querem estar perto das cidades, querem se enquadrar dentro do perímetro urbano destas mesmas cidades. Vamos então a um desenvolvimento parcial dos títulos que anunciamos. Começamos pelo tema da habitação, uma grande área de investimento com necessidades cada vez mais crescentes. Estima-se que Moçambique terá uma população de cerca de 50 milhões de pessoas até 2040, o que aumenta a pressão sobre vários equipamentos sociais, entre eles designadamente a habitação. E não é qualquer habitação, a primeira habitação, a habitação condigna, sobretudo para aquela camada com rendimentos relativamente baixos e que procura a sua primeira habitação. Como é que o setor privado encara este desafio do acesso à habitação em Moçambique? Que oportunidades e que desafios existem para fazer crescer este mercado de uma forma sustentável à medida que são supridas as necessidades da grande parte da população que procura pela sua habitação condigna e eventualmente até a sua primeira habitação. Falo até de jovens que entram pela primeira vez no mercado de emprego e começam a ter as suas próprias necessidades num primeiro momento. Porque o que o mercado tradicionalmente apresenta são soluções que não são, digamos, suportáveis economicamente por estas camadas. Há esforços que estão a ser feitos entre a Federação Nacional dos Agricultores, FENAGRE, e a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, que criam sinergias visando capacitar os pequenos e médios agricultores nacionais para que consigam aumentar os seus níveis de produção e de produtividade e também diversificação do seu portfólio, na medida em que vão adquirir mais conhecimentos, mais capacidades e mais recursos. Vamos dar noções elementares às nossas agricultoras, que são vocês e aos agricultores, sobre solos, sobre fertilidade, sobre fertilização, sobre pragas, sobre doenças, sobre alguma mecanização ligeira que podemos introduzir, sobre coisas tão elementares como prolongar a vida dos alimentos. A Galp, uma multinacional de origem portuguesa com uma forte presença no nosso mercado, projeta investir nos próximos tempos cerca de 25 milhões de dólares na promoção do acesso ao gás de cozinha em Moçambique. Nós vamos continuar a fazer este caminho, vamos continuar a trabalhar quer com as entidades oficiais, quer com os nossos parceiros, no sentido de cada vez mais levar as garrafas de gás para a proximidade dos consumidores.
Com uma população a crescer de forma exponencial, cerca de 2,7% ao ano, e com previsão de que a mesma atinja cerca de 50 milhões de habitantes em 2040, Moçambique confronta-se hoje com necessidade de encontrar soluções para a habitação para as camadas de população consideradas de baixa renda, contexto no qual especialistas afirmam que é urgente repensar em soluções urbanas e residenciais mais consistentes com a realidade socioeconômica do país. Moçambique enfrenta desafios significativos no setor habitacional, especialmente para as camadas de baixa renda, que, de acordo com o Banco Mundial, é estimada em 48%. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, a população moçambicana é estimada em 33 milhões e a taxa anual de crescimento populacional é de 2,5%. Este fato, aliado à urbanização acelerada e à falta de infraestrutura adequada, tem gerado uma demanda crescente por moradias acessíveis. Nesse contexto, o mercado imobiliário se depara com a necessidade de repensar suas estratégias e encontrar soluções sustentáveis para atender às necessidades habitacionais da população mais desfavorecida. João Pedro Sena, especialista no mercado imobiliário em Moçambique, apontou a predominância da autoconstrução, que, a par de ser uma alternativa para se ter uma habitação condigna, cria distorções, uma vez que a mesma é feita sem um plano de orientação ou pré-definido. As casas têm que ser de custo acessível. Essas famílias, essas pessoas têm que ter capacidade de as pagar. Isso implica que os custos de construção sejam mais reduzidos. A tradicional solução de alvenaria e betão tem que ser ultrapassada. Portanto, além do custo acessível, tem que ser feitas de uma forma mais rápida, o que implica soluções, algumas delas já testadas, como a construção modular, o pré-fabricado. Existem hoje, vão surgindo a nível mundial soluções de construção de habitação que dá garantia de isolamento térmico, acústico e de grande qualidade, que são mais rápidas, no presente contexto é que a demanda é muito grande, têm capacidade de serem feitas em tempo, porque o fator tempo nestas coisas também é muito importante. As soluções terão que ser standardizadas, o que é mais usual em latitudes mais a norte do globo é o T2, mas tendo em conta o perfil, digamos, típico das famílias moçambicanas, o ideal seria o T3, porque excepcionalmente as famílias só têm 2 filhos. A família africana tem cada vez mais filhos, mas é bom ter presente que os jovens casais que criam e constituam em família já não estão como no tempo das nossas avós, que tinham 5, 6 filhos. Apesar dos desafios, Sena afirmou que o mercado imobiliário de baixa renda em Moçambique representa uma oportunidade significativa para investidores e instituições financeiras. Existem casos de grande sucesso de habitação de baixa renda, por exemplo, no Botsuana, na Namíbia, no Brasil, inclusivamente na Europa. E, portanto, existem soluções que estão testadas. No fundo, o que as autoridades nacionais terão que fazer é procurar parceiros que entrem nesta lógica, mas sempre dando-lhes o conforto e a tranquilidade que estas entidades querem. Segundo o especialista, para promover soluções habitacionais sustentáveis, é essencial buscar parcerias público-privadas e atrair investimentos nacionais e internacionais. A pressão da procura é tão grande que forçosamente há mercado aqui. Privilegiar contactos institucionais, mas para que esses contactos institucionais têm que ter uma manifestação prévia de disponibilidade das autoridades. As autoridades têm que ter um plano de comunicação a dizer que está disposto a fazer isto e que precisa de alguém que a ajude. Isso é muito importante, porque efetivamente existe muito dinheiro para estas soluções no mercado internacional, mas estes investimentos só são feitos
com a garantia e respaldo do Estado. Com o objetivo de impulsionar a produtividade das explorações agrícolas do país e com ênfase em atividades mais práticas nesse sentido, a Associação dos Jovens Agricultores de Moçambique e a Confederação dos Agricultores de Moçambique, ou melhor, a Federação dos Agricultores de Moçambique, a FENAGRE, rubricaram um entendimento que resulta na implementação de um projeto de capacitação dos médios e pequenos agricultores nacionais, dotando-lhes de mais conhecimento, mais capacidade e mais visão de mercado. O projeto Academia Agro visa promover a formação profissional agrícola e a capacitação. O diretor-geral da AJAP, Firmino Cordeiro, refere-se ao programa como uma iniciativa que visa promover o conhecimento sobre a agricultura e pecuária, ao mesmo tempo que disponibilizará um kit agro-grátis contendo alguns utensílios, ferramentas, sementes, diploma de participação e merchandising. A ideia é colmatar num futuro próximo as lacunas existentes na quantidade e qualidade dos alimentos à disposição das famílias moçambicanas e promover a melhoria da produção e exploração agropecuária e, assim, contribuir no combate à fome e à desnutrição. Tem 3 fases. A primeira fase é a fase mais básica, mais elementar. Vamos dar noções elementares às nossas agricultoras, que são vocês e aos agricultores, sobre solos, sobre fertilidade, sobre fertilização, sobre pragas, sobre doenças, sobre alguma mecanização ligeira que podemos introduzir, de um curso que se chama Mulheres Camponesas, mas também homens podem frequentar este curso, por ter o nome Mulheres, não é só para mulheres, meus caros, é para todos aqueles que querem começar num nível mais baixo. Para a terceira fase, é o curso emergente, curso de agricultor emergente, já tem 120 horas. A Academia Agro pretende apoiar os jovens e as suas iniciativas empreendedoras nas áreas agrícola, pecuária e outras atividades, proporcionando-os aulas teóricas de 120 horas e 40 horas práticas no campo, bem como disponibilizar formadores técnicos das empresas que integram a parceria, sendo que, em algumas áreas específicas, serão convidados especialistas de Moçambique ou até mesmo de Portugal para capacitar, formar e partilhar conhecimentos e experiências com os formadores. Nestes nossos cursos da Academia Agro, queremos reforçar muito a componente prática. Aquele milho que está ali, provavelmente, quando for colhido, vamos cortar e vamos fazer campos de hortícolas, vamos plantar alguma árvore, para ver como é que se faz desde o início, ou seja, vamos ter aqui cuidados que os formadores vos vão dizer, os técnicos de quem? Quem são os formadores? São das empresas, são destas 6 empresas e são alguns especialistas. Quando nós não conseguimos cobrir com as empresas, vamos buscar especialistas. A Galp está a investir 25 milhões de dólares nesta altura no negócio de gás de cozinha em Moçambique. Entretanto, reitera que mais investimentos deverão ocorrer, sobretudo em infraestruturas, de modo a garantir maior acessibilidade à população ávida nesta altura de consumir esta fonte de energia considerada relativamente mais limpa e amiga do ambiente. Galp, uma das principais empresas do setor energético no país, investiu 25 milhões de dólares norte-americanos no negócio do gás de petróleo liquefeito, mais conhecido como gás de cozinha. Este investimento, realizado ao longo dos últimos 3 anos, tem como objetivo aumentar a disponibilidade e acessibilidade do gás de petróleo liquefeito à população moçambicana, contribuindo para a sua saúde e bem-estar e para a proteção do meio ambiente. Todos os anos, cerca de 4 milhões de pessoas morrem prematuramente, muitas delas em África, devido à utilização dentro das casas de carvão ou lenha para confeccionar os alimentos. Portanto, é também um tema de saúde pública, porque este número é mais do triplo das mortes de sida e malária juntas. Quer dizer, significa que há aqui um objetivo muito importante em termos de saúde pública também de incentivar o uso do GPL. Também, em termos ambientais, 90% da desflorestação que ocorre em Moçambique ocorre para utilização, para usar a lenha, para usar essa madeira, para produzir lenha e carvão, para confeccionar refeições. Com cerca de 700 garrafas de gás no mercado e uma concentração demasiada de consumidores de gás de petróleo liquefeito na Zona Sul, a Galp pretende inverter este cenário, procurando levar cada vez mais garrafas de gás para a proximidade dos consumidores em todo o país.
Entretanto, aponta enormes desafios logísticos. O país é muito extenso, as vias de circulação tornam muito oneroso e difícil o transporte das garrafas de gás, pelas razões que todos conhecemos. Portanto, há aqui muitos investimentos que têm que ser feitos, não só na logística do gás propriamente dito, mas na melhoria das infraestruturas do país, por forma a que a questão do GPL e da acessibilidade também possa fazer um caminho no sentido de se aproximar cada vez mais de todos os locais onde há a população ávida de consumir este produto. A petroquímica norte-americana prevê para finais de 2025 a tomada da decisão final de investimento no projeto de gás da bacia de Rovuma. Contida num comunicado, a decisão da multinacional coincide com a exigência feita pelo Presidente da República, no qual pediu a retomada e celeridade na implementação dos projetos de exploração de gás natural da bacia do Rovuma. Preocupado com sucessivos adiamentos do arranque do projeto, Filipe Nunes denunciou a propósito que a concretização destes projetos não deve ser condicionada nem ao terrorismo, nem à transição energética. Foi inaugurar a 10ª Conferência e Exposição de Energia de Moçambique e, no seu discurso, o acento tónico foi para questões críticas sobre investimento e desenvolvimento da economia de Moçambique, no caso, o setor de energia, mote principal do evento internacional realizado em Maputo. Relativamente aos concessionários da Área 1 e perante a gradual promissora estabilidade, como acabei de dizer anteriormente, na Península de Afuns, apelamos que acelerem a retoma do desenvolvimento dos projetos em terra, enquanto que a Área 4 em terra se acelere o processo de conducente à decisão final de investimento com os devidos ajustamentos ao plano de desenvolvimento aprovado em 2018, com contratos de venda já firmados no modelo de affiliated buyers. Moçambique tem 3 projetos aprovados para a exploração das reservas de gás natural na bacia do Rovuma, no investimento avaliado em 23,6 bilhões de dólares americanos. Os 3 projetos são liderados pela francesa Total Energy e a americana ExxonMobil, 2 das maiores petroquímicas mundiais, também desafiadas a observarem melhores práticas ambientais para a sobrevivência do planeta Terra. Mesmo entendendo a força imposta pelas políticas de transição energética, Filipe Nunes faz um apelo. As expectativas bem assentes na situação econômica atual são reforçadas pelo fato de que, em relação à transição energética, a emissão de dióxido de carbono pelo continente faz apenas, e digo apenas, 3% das emissões globais, o que nos promete para uma reflexão ainda mais profunda no que diz respeito a uma transição energética mais justa. Neste contexto, a transição energética não deverá constituir empecilho ao desenvolvimento de empreendimentos com decisão final, investimentos efetuados que determinam em grande medida ganhos financeiros a serem orientados para investimentos em diversos setores da economia, abrangendo infraestruturas de transporte, comunicações, saúde e educação. O chefe de Estado destacou neste evento o notável contributo que o setor extrativo está a dar na balança comercial. Em termos acumulados, no período 2020 a 2024, o valor cifra-se em mais de 12,3 mil milhões de dólares americanos no conjunto de produtos como carvão mineral, gás natural, areias pesadas, rubins, safiras e esmeraldas. Realizada sob o lema Conferência e Exposição sobre Mineração, Petrolífera e Gás e Energia, Parcerias para a Prosperidade, desbloqueando os recursos de Moçambique para avançar o crescimento económico nacional e regional, o evento terminou semana passada em Maputo. Lançamos a olhar nesta altura aos temas de atualidade internacional.
Nesse sentido, começo com a informação de que o Fundo Monetário Internacional estima que os países pobres da África subsaariana terão de pedir emprestado cerca de 70 mil milhões de dólares por ano nos próximos 4 anos para satisfazer as suas necessidades de financiamento externo. O Fundo Monetário Internacional cita que o financiamento concessional está a escassear devido à pressão sobre os orçamentos das economias mais avançadas e pelas exigências concorrentes, designadamente a ajuda à Ucrânia e a gestão geopolítica no conflito do Médio Oriente, mais precisamente na faixa de Gaza. As perspectivas econômicas de África melhoraram, mas enfrentam riscos que vão desde o ressurgimento do dólar a secas mortíferas que se juntam a um coquetel brutal de choques já sofridos, afirmou o FMI. O crescimento da região deverá aumentar 0,4 de ponto percentual para 3,8% este ano e 4% em 2025, segundo o Fundo Monetário Internacional, nas suas perspectivas econômicas regionais publicadas recentemente em Washington. O FMI também anunciou a retoma do acesso aos mercados de capitais, embora com rendimentos mais elevados do que anteriormente, na sequência das ofertas de euro-obrigações da Costa do Marfim, do Benin e do Quênia, que puseram fim a um hiato de 2 anos para os créditos africanos e espera que outros se sigam no próximo ano. Um pouco mais de luz. Finalmente, a luz no horizonte para a economia de África subsaariana parece brilhar um pouco mais, afirmou mutuamente, registrando melhorias na dívida pública a níveis mais baixos de inflação. Embora tenha advertido que a situação ainda é frágil, infelizmente nem tudo são rosas. A região ainda está a enfrentar uma forte pressão de financiamento. O presidente da Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou esta semana que o Banco Central irá provavelmente demorar mais tempo a atingir a confiança necessária para começar a reduzir as taxas de juro. A sua orientação, hawkish, está a pôr em causa as expectativas de facilitar as condições financeiras globais, que os países africanos esperavam que restabelecessem o seu acesso ao crédito ao mesmo tempo que afetam as moedas da região. Isto torna as importações de alimentos mais caras, numa altura em que o fevereiro mais seco de que há registro em partes da África Austral fez murchar as colheitas e colocou milhões de pessoas em risco de fome. A recuperação existe, mas tem um custo, disse o diretor do Departamento Africano do FMI, Abebe Selassie. Os países foram atingidos por este brutal coquetel de choques nos últimos anos. O FMI estima que os países pobres de África subsaariana terão de pedir emprestados 70 mil milhões de dólares por ano nos próximos 4 anos para satisfazer as suas necessidades de financiamento externo. Isto numa altura em que o financiamento concessional de baixo custo está a ser prejudicado pela pressão sobre os orçamentos das economias avançadas e pelas exigências concorrentes de atribuir também ajuda para ajudar a Ucrânia e Gaza. A lacuna vai ser cada vez mais preenchida por empréstimos mais caros, o que não ajudará a melhorar a vulnerabilidade da dívida. No entanto, apesar dos desafios, Selassie mostrou-se resolutamente otimista quanto às perspectivas a longo prazo para a África, que dispõe de vastos recursos, incluindo minerais vitais para o objetivo de tornar a economia mundial mais ecológica. Dada a gravidade dos choques, é realmente impressionante a capacidade de resistência da região, afirmou. O que me entristece é que este potencial poderia ser realizado muito mais cedo e isso vai ser adiado. A Agência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, afirma que as crises globais estão a fraturar o investimento direto estrangeiro, impactando sobremaneira as economias em desenvolvimento. Afirma a agência da ONU que estão a registrar-se tendências divergentes nos investimentos à escala global. Na sequência, a UNCTAD lançou um apelo no sentido de serem implementadas
estratégias de investimento inovadoras para promover o crescimento e também que este mesmo crescimento ocorra de uma forma inclusiva e sustentável. Lançado recentemente pela ONU, Comércio e Desenvolvimento, o relatório intitulado Fratura Econômica Global e Mudança nos Padrões de Investimento examina o cenário complexo de investimento direto estrangeiro global. O relatório lança luz sobre 10 mudanças transformacionais nas prioridades de investimento em indústrias e regiões, moldadas pelas tendências nas cadeias de valor globais e na dinâmica geopolítica, e enfatiza a necessidade de integrar a sustentabilidade e desenvolvimento nas estratégias de investimento. O Comércio e Desenvolvimento da ONU destaca as principais tendências do IDE, que evoluíram nas últimas 2 décadas. Em primeiro lugar, o crescimento do IDE e das cadeias de valor globais. Já não está alinhado com o PIB e o crescimento do comércio, indicando uma mudança significativa na economia global. Desde 2010, o PIB e o comércio globais continuaram a expandir-se a uma média anual de 3,4% e 4,2%, respectivamente, mesmo num contexto de crescentes tensões comerciais. Em contrapartida, o crescimento do IDE estagnou perto de 0%, num contexto de crescente protecionismo, crescentes tensões geopolíticas e maior cautela de investidores. Além disso, existe um fosso crescente entre os setores da indústria transformadora e dos serviços, com os investimentos a inclinarem-se cada vez mais para os serviços. De 2024 a 2023, a percentagem de projetos Greenfield transfronteiriços no setor de serviços cresceu de 66% para 81%. Simultaneamente, o IDE na indústria transformadora esteve estagnado durante 2 décadas antes de diminuir significativamente, com uma taxa composta de crescimento anual negativa de menos 12% nos 3 anos após o início da pandemia da Covid-19. O declínio da indústria transformadora teve um impacto grave nas economias mais pequenas, prejudicando a sua capacidade de participar na produção global, atualizar os métodos de produção e adotar novas tecnologias. Por último, o relatório destaca que a geografia do IDE global foi significativamente remodelada pelo papel reduzido da China como país receptor. As empresas multinacionais têm demonstrado um entusiasmo cada vez menor em lançar novos investimentos na China. No entanto, o país ainda detém posição dominante na indústria e no comércio globais, o que significa uma transformação no... O World Economic Forum disse recentemente que no processo de revitalização da economia do futuro, os derivados de minerais críticos podem trazer estabilidade de que o crescimento econômico à escala global precisa. O Fórum Econômico Mundial destaca que crescimento mais lento do que o esperado no setor dos veículos elétricos, especialmente na China, combinado com o aumento da oferta, pesou fortemente sobre os preços de vários minerais críticos. Diz a organização, a título de exemplo, que o preço do lítio caiu 75% em 2023, após um pico de mais de 400% em 2022, e o cobalto perdeu 2/3 do seu valor desde o seu pico em 2022, embora com menos volatilidade. O Fórum Econômico Mundial constata que estas descidas de preços surgem numa má altura, na medida em que, enquanto fatores de produção essenciais para as transições energéticas, as tecnologias militares e a eletrônica de consumo, a procura de vários minerais críticos deverá duplicar ou quadruplicar até 2040, e as previsões indicam um potencial déficit de abastecimento já em 2028. Refere o Fórum Econômico Mundial que para estes minerais, os mercados emergentes de futuros e opções, conhecidos coletivamente como derivados, apresentam uma via promissora para aumentar a transparência e a estabilidade dos preços através do aumento da liquidez. Vamos então continuar com a escalada aqui no Semanário Econômico.
a sua atenção agora para as últimas notícias chegadas aqui ao Semanário Econômico e que fazemos questão de partilhar consigo. Em 2023, a economia moçambicana reduziu a procura pela poupança externa para financiar as suas necessidades de consumo e investimento em 72,3% para 1.782 milhões de dólares americanos. Segundo avança o relatório anual da balança de pagamentos do Banco de Moçambique, as necessidades líquidas de financiamento externo decresceram em percentagem do produto interno bruto em 26,4 pontos percentuais, passando de 35% em 2022 para 8,6% em 2023. A contração do déficit da conta corrente em 67,7% para 2.224 milhões, correspondentes a 10,8% do PIB, contribuiu para a queda da procura por financiamento externo. A redução do déficit da conta corrente reflete fundamentalmente a diminuição do saldo negativo da conta de bens em 82,1%, justificada pelo decréscimo das importações de bens dos grandes projetos em 76% em relação a 2022, tendo se situado em 1.307,2 milhões de dólares americanos. De 2022 a 2023, os depósitos de clientes dos bancos de importância sistêmica no setor bancário moçambicano aumentaram de forma insignificante, com uma variação percentual de aproximadamente 0%, tendo passado de 517.424 para 517.445 milhões de meticais, em que o Moza Banco, em termos percentuais, teve maior variação em cerca de 22%, passando de 35.397 para 47.348 milhões de meticais. Relativamente aos empréstimos em termos agregados, estes reduziram em cerca de 1%, passando de 195.208 milhões de meticais em 2022 para 193.435 milhões de meticais em 2023, situação em que o BCI se destaca com um aumento positivo de cerca de 6%, tendo aumentado de 63.005 milhões de meticais para 67.088 milhões de meticais. Os resultados líquidos dos bancos sistêmicos de 2022 para 2023 aumentaram de 22.650 milhões de meticais para 24.506 milhões de meticais, uma variação percentual de cerca de 8%, sendo que o BCI apresentou o maior resultado líquido entre estes bancos, tendo aumentado de 8.078 milhões de meticais para 8.181 milhões de meticais, cerca de 1,3%. O maior aumento foi do Standard Bank, em cerca de 6.846 milhões de meticais para 7.389 milhões de meticais, um aumento em 7,9%. O rácio de solvabilidade em média dos bancos sistêmicos passou de 21,5% para 24,9%, um aumento de cerca de 3,4 pontos percentuais. Os bancos de importância sistêmica estão a cerca de 12,9% acima do exigido pelo Banco de Moçambique. Dos veículos elétricos aos painéis solares e às futuras inovações, a transição global para as energias limpas deverá aumentar ainda mais a procura de minerais essenciais. Entre 2022 e 2050, a procura de níquel duplicará, a de cobalto triplicará e a de lítio decuplicará, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Estima-se que a África subsaariana detenha cerca de 30% do volume das reservas comprovadas de minerais críticos, pelo que esta transição, se gerida corretamente, tem o potencial de transformar a região, segundo o último relatório das perspectivas econômicas regionais. A África subsaariana já se encontra no centro da produção mundial de minerais críticos. A República Democrática do Congo é responsável por mais de 70% da produção mundial de cobalto e por cerca de metade das reservas mundiais comprovadas. A África do Sul, o Gabão e o Ghana representam coletivamente mais de 60% da produção mundial de manganês.
O Zimbábue, juntamente com a República Democrática do Congo e o Mali, possui depósitos de lítio substanciais, mas ainda por explorar. Outros países com reservas significativas de minerais críticos incluem a Guiné, Moçambique, África do Sul e Zâmbia. Com o aumento da procura, as receitas dos minerais críticos deverão aumentar significativamente nas próximas 2 décadas. Estima-se que as receitas globais da extração de apenas 4 minerais essenciais, cobre, níquel, cobalto e lítio, totalizam 16 bilhões de dólares norte-americanos nos próximos 25 anos. De acordo com as perspectivas econômicas regionais, a África subsaariana deverá colher mais de 10% destas receitas acumuladas, o que poderá corresponder a um aumento do PIB da região de 12% ou mais até 2050. Dada a natureza volátil dos preços dos produtos de base e a imprevisibilidade da direção futura da inovação tecnológica, estas estimativas têm um elevado grau de incerteza, mas a direção geral é certamente encorajadora. Fechamos o nosso apontamento noticioso aqui no Semanário Econômico. Tempo agora para fazermos mais uma curta pausa. Retomamos o programa logo a seguir. Não saia daí e até já. Este é o Semanário Econômico. Vamos então ao tema de fundo desta edição. Como anunciamos logo no início, vamos analisar a implementação de um grande projeto, o chamado megaprojeto da Sasol. Tem 20 anos de operações em Moçambique. Vamos procurar perceber quais os impactos socioeconômicos deste projeto e de que forma é que terá contribuído para a dinamização da economia. Ovidio Rodolfo, mais uma vez, bem-vindo ao Semanário Econômico. Certamente que está familiarizado com as percepções e as afirmações a miúdo são feitas de que os megas projetos do tipo da dimensão da Sasol, poucas ligações econômicas promovem, deixam muito pouco como contributo e tiram muito mais. Esta é a percepção que existe relativamente a estes projetos. No caso concreto da Sasol, eu gostaria de perceber em que medida é que a Sasol contribuiu ou tem estado a contribuir para a dinamização da nossa economia, tendo em conta a questão das expectativas, tendo em conta também esta questão do efeito multiplicador destes projetos, designadamente as suas ligações com os diferentes setores produtivos. A questão central é se a Sasol tem evidências e argumentos para contrariar estas percepções a partir da sua própria experiência. Como tive a ocasião de afirmar logo no início desta conversa, é com algum orgulho, com um sentimento de, não diria dever cumprido, mas parte da sua responsabilidade cumprida como Sasol, como uma corporação que aposta no desenvolvimento do país e dos locais onde ela opera, no caso concreto Moçambique. Devo começar por dizer que, envolvidos estes 20 anos, como eu dizia no início da nossa conversa, tivemos os nossos desafios na forma de como responder aquilo que eram as expectativas das três partes. Quando eu digo três partes, como eu disse, é a parte do governo como um todo, central, provincial, local, distrital, a Sasol, por outro lado, com as suas expectativas, e também as comunidades. Envolvidos estes 20 anos da Sasol
eu gostaria de, tanto responder ou colocar a sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico de Moçambique na seguinte vertente. A primeira vertente, eu diria, é a vertente de contribuições fiscais. Portanto, a título de exemplo, nos últimos 5 anos, a Sazol tem estado na lista, para não dizer mais, de um dos maiores contribuintes em impostos no país. E, concretamente, o ano financeiro 23, fomos o maior contribuinte de impostos em Moçambique. Portanto, como podem saber, os impostos são a grande contribuição para aquilo que eu chamaria de orçamento geral do Estado. Isto naquilo que chamaria de obrigações fiscais. Era para deixar esta nota sobre onde a Sazol se posiciona. A segunda componente é aquilo que eu chamaria a contribuição de Moçambique da Sazol para o desenvolvimento do país. E olhamos, todos nós sabemos que energia ou eletricidade é um fator catalisador do desenvolvimento. A partir da energia, nós temos todo o fator multiplicador que a energia traz. E é neste contexto que pode-se ver que a presença da Sazol nestes 20 anos, quando ela entra em operação em 2004 e olhamos para aquilo que é hoje, 2024, cerca de 450 megawatts de energia que hoje temos, que permitiram todo este desenvolvimento com maior incidência para o Maputo, quando eu digo Maputo, cidade, província, para não dizer a zona sul como um todo, olhando bem para Inhambane, as ilhas, tudo isto, é graças à geração ou produção de 450 aproximadamente de energia que é feita a partir do gás extraído dos jazigos de Pandetemane. Esta fotografia não existia, esta fotografia que hoje temos e que contribui diretamente para todo o efeito multiplicador para a nossa economia foi trazido graças à implementação deste projeto da Sazol, envolvidos estes 20 anos. Portanto, falei da sua grande contribuição em impostos, falei da contribuição da matriz energética e eu sempre dou a título de exemplo tudo que a gente vê, se a gente só pegar no caso concreto da Santa Maputo, temos esta baixa toda, a gente vê, temos as zonas de expansão de Maputo. Se alguém se recorda, há uns 20 anos atrás nós tínhamos problemas sérios de energia elétrica, mas a cidade, no mínimo, o Maputo, a título de exemplo, cresceu mais de 30%. E se nós nos perguntarmos por que inversamente os problemas de energia não estão lá, um dos elementos contribuintes para isso é a presença das operações da Sazol. Quais os exemplos mais concretos dentro destes 450 megawatts que se referiu? Quais os exemplos mais concretos e que demonstram eventualmente a própria participação do empresariado nacional, do setor privado moçambicano nesta cadeia de valor de aproveitamento do gás que vem dos jazigos de Pandetemane? Bem, eu como ia dizendo, tanto falei aqui, digamos, da contribuição energética, claro que aí vem, como disse, os efeitos multiplicadores. Mas também quando fala de participação, digamos, do setor empresarial, pequenas e médias empresas na cadeia de valor, eu devo dizer de que assinamos em 2020 também o plano de conteúdo local com o governo, onde temos metas claramente estabelecidas e temos pilares claramente definidos, que é a capacitação das pequenas e médias empresas para poderem participar em projetos desta natureza, aumento de gastos com as empresas locais, capacitação, como eu disse, capacitação, aumento das empresas, financiamento ou criação de condições de financiamento, transferência de tecnologia e capacitação. Estes 5 pilares foram claramente desenvolvidos com particular incidência nos últimos 5 anos, onde é visível a participação das pequenas e médias empresas na cadeia de valores, pelo menos, prestadas pela Sazol. Devo dizer de que esta capacitação não foi direcionada somente para servir a Sazol, mas todos os outros megaprojetos, quero acreditar que tem uma área especial de e tantos outros projetos em que estas mesmas empresas
passando por esta capacitação, que agora está na fase até de acreditação internacional de algumas destas mesmas empresas, hoje é uma realidade. A título de exemplo, nós temos nas nossas operações em média aproximadamente cerca de 50 milhões de dólares, que é o que se gasta com as empresas na prestação de serviços. Deste valor, nós quando iniciamos nossas operações em 2004, cerca de pouco mais de 20% é que eram os fornecedores, eram pequenas e médias empresas moçambicanas. Hoje esta fotografia está completamente revertida. Portanto, cerca de não menos de 75% deste valor é tanto absorvido, ou melhor, é gasto com as empresas, pequenas e médias empresas moçambicanas. Devo aqui deixar uma marca muito clara. Deste valor, aproximadamente 50 milhões de dólares, como eu disse, a província, ou fornecedores da província de Inhambane, e com particular incidência o norte de Inhambane, onde estão nas operações, praticamente menos de 0,5%. Em termos de valores absolutos, pouco menos de 500 mil dólares é o que era gasto anualmente com as empresas sediadas naquela parcela do país. Hoje, na província de Inhambane, nós temos aproximadamente pouco mais de 10 milhões de dólares que são gastos com as empresas sediadas naquela parte. O projeto, o PSA, é parte estruturante deste projeto. Como é que este projeto se posiciona hoje no contexto atual nesta questão da massificação do consumo do gás para o país, na domesticação do gás? O que é que está-se a passar efetivamente e quais os principais marcos do acordo PSA? Nós completamos 20 anos agora e com alguma felicidade temos a afirmar que vamos passar para a fase de produção da licença PSA. Ou seja, uma completa 20 anos e a outra começa exatamente no final deste ano, entra na fase de produção, que é a licença PSA, ou contrato de partilha de produção. Qual é a grande diferença entre estas duas licenças? Eu falava aqui da contribuição, tanto das operações de Sasol nos últimos 20 anos, claro, falei da sua contribuição energética, mas também ainda há que falar o gás veicular, que também vem da licença PSA, o gás canalizado, em parceria NH com o gás, que também é dos jazigos de Temane. A grande diferença, mas tudo isto representa aproximadamente pouco mais de 20% de toda a produção da licença PPA. É pouco mais de 20% hoje. Há 20 anos era zero, hoje é monetizado no país. A licença que vai entrar na fase de produção agora, que é o PSA, tem exatamente uma fotografia ao contrário. Mais de 60% do gás extraído desta nova licença vai ser monetizado no país. E muito concretamente com a produção de mais 450 megawatts de energia elétrica através da central CTT e também as outras componentes, como é o caso de produção de 30 mil toneladas de gás doméstico, o que vai reduzir aquilo que é a importação deste bem no país em pouco mais de 65% a 70%, facilitando assim, ou colocando este produto mais próximo e à mão, digamos, das nossas comunidades. Como é que se articula neste momento estas duas licenças, portanto, esta licença PSA relativamente à licença PPA? Bem, a licença PPA vai continuar, naturalmente, parte dela vai hospedar a nova licença, ou seja, parte dos serviços que a nova licença poderia criar vão ser hospedados pela licença PPA. O que é que isso significa? É que parte dos rendimentos que o PPA vai tendo vão crescer porque vão prestar serviços à licença PSA. Mas devo aqui dizer claramente que também em termos de mão de obra direta, nós somos aproximadamente 300 trabalhadores e com a entrada em funcionamento no final do ano, início do ano calendário 2025, a Sasol terá um acréscimo de aproximadamente 100 colaboradores
como posições permanentes. Naturalmente, prestadores de serviços, há um crescimento muito maior que há de se verificar com a entrada da licença PSA. Muito bem. Olhando para o futuro, olhando para as perspectivas, obviamente que as necessidades do país face às suas aspirações de desenvolvimento socioeconómico são ainda maiores do que aquilo que foram do que aquilo que eram em 2020, já eram grandes nessa altura e hoje acredito que são muito maiores, mesmo porque só o crescimento demográfico já coloca tanta demanda do ponto de vista daquilo que são responsabilidades do Estado e das empresas para o desenvolvimento socioeconómico. Fazendo uma perspectiva com o caso da Sasol, houve informações de que novas pesquisas foram feitas, novas descobertas foram feitas. Pode nos colocar estes eventos dentro dessa perspectiva dos próximos tempos para a Sasol? Neste preciso momento, a Sasol, em parceria com o governo e os outros atores, continua na procura, na aceleração de novas licenças. No caso concreto, temos a licença PT5C, que é Pandetemane 5C, e que, portanto, que os caros telespectadores tiveram a ocasião, de certeza, de ouvir há uns meses, de que foi anunciada uma descoberta. Neste preciso momento, aquilo que são os nossos compromissos seguintes são fazer aquilo que nós chamamos fase do appraisal, ou fase de apreciação da descoberta, que é para dentro dos próximos 15 meses, 15 a 24 meses, houve efetivamente novas descobertas. Ou mesmo novas descobertas. Nós vamos continuar, portanto, com aquilo que foram as oportunidades que o governo foi lançando para esta parte do país, a região sul, nós chamamos Southern Cone of Mozambique, procurarmos ver se conseguimos encontrar mais reservas de gás. Contudo, nesta fase concreta, de forma muito específica, vamos entrar na fase de apreciação daquilo que é a descoberta do PT5C, fazendo mais furos para poder efetivamente determinar os volumes de gás e todos fazemos votos para que de facto... Em quanto tempo é que acha que resultados mais conclusivos podem ser anunciados do ponto de vista desse volume? Bem, pelo menos nos próximos 2 a 3 anos é o trabalho que deve nos dar uma fotografia da dimensão de comercialização da licença PT5C. Naturalmente, todos nós sabemos que estamos a falar de até 2045 de um período de transição, ou seja, o famoso tema no mundo que é descarbonização. E tudo que nós podemos fazer para transformar este recurso, que é o recurso da transição, em dinheiro, para poder o país colocar outras prioridades ou usar este mesmo fundo para outras prioridades, melhor. Portanto, a aceleração da procura de novas descobertas, pelo menos nesta região do país, é uma prioridade para a Sasol e, naturalmente, temos o apoio do governo e dos outros stakeholders para que isto aconteça e a gente não tenha que deixar devolvidos nos próximos 30 a 40 anos, tenhamos que deixar este gás não explorado. Bem, vou concluir mais ou menos como começamos. Passados estes 20 anos, qual é a grande lição que a Sasol reteve decorrente das suas atividades, das suas operações em Moçambique? Um dos primeiros dados que nós levamos de reflexão é de que a discussão e a conversa permanente entre o investidor, neste caso a Sasol, o governo aos seus níveis, desde o distrito até o nível central, e as próprias comunidades, é algo para se poder se preservar e manter sempre vivo. Quando nós dizemos isto, também falamos da sociedade civil como um todo, porque nas nossas interações não nos limitamos somente a estas 3 partes, mas também temos, inclusive, fóruns, chamados fóruns com a comunidade aberta, onde são organizações de comunidade de base, onde ouvimos todo tipo de preocupações e como é que eles veem a nossa participação, a nossa atividade dentro do país. Ovidio Rodolfo, muito obrigado e seguimos com atenção para os próximos 20 anos da Sasol. Queremos todos sentir no nosso cotidiano os impactos advindos das atividades que a Sasol desenvolve em Moçambique.
Muitíssimo obrigado. Ficamos por aqui relativamente a este tema de fundo. Atraio agora a sua atenção para o curto intervalo que vamos fazer. De seguida, retomamos a escalada deste semanário econômico. Até já. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Estamos em movimento de retirada, mas temos tempo ainda para lhe deixar ficar com aqueles que foram os principais temas aflorados ao longo destes quase 60 minutos de duração da presente edição do Semanário Econômico. FENAGRE e a JAP apresentam a Academia Agro. Este é um projeto que faz sentido e, fazendo sentido, nós vamos apostar. Gás de cozinha para mais famílias em Moçambique. O que se pretende é, precisamente, tornar o GPL um produto cada vez mais conhecido, cada vez mais acessível. Especialistas apontam desafios, mas também oportunidades no mercado imobiliário de baixa renda em Moçambique. É um mercado de enorme potencial e que não tem sido tratado ou não tem merecido a máxima atenção. Chegamos ao fim, tivemos imenso prazer em tê-lo em nossa companhia. Renovamos o convite para que volte a estar connosco daqui a uma semana, sensivelmente, quando forem pontualmente 22 horas aqui no canal STV Notícias, para mais um Semanário Econômico, a informação que conta. Muitos sucessos para si e tenha uma semana bastante produtiva. BNI, milhões de braços, uma só força.